Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos para mais um momento de reflexão. E a nossa reflexão de hoje será do livro Pão Nosso, mensagem de número 142, intitulada Revides. É uma carta de Paulo a Coríntios, é a primeira carta de Paulo a Coríntios, capítulo 6, versículo 7. Nós vamos fazer uma leitura rápida do primeiro e segundo parágrafo e vamos nos ater nos últimos parágrafos. Então, o início, o Emmanuel faz uma introdução, um revides, mostrando a causa, e logo depois ele faz um convite, uma solicitação e finaliza realmente com uma advertência. Então, ele diz assim, olha, a carta de Coríntios fala assim, na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas. Demanda aí vamos colocar por exigências. Ele diz que ter exigência, isso já é uma falta. Essa exigência uns contra os outros. Porque não sofreis antes a injustiça. Por que não sofreis antes o dano? Então, essa é a citação de Paulo. E aí vamos ver o comentário maravilhoso do nosso queridíssimo Emmanuel. Emmanuel diz assim, nem sempre as exigências, vou substituir a palavra demandas por exigências, tá? Nem sempre as exigências permanecem nos tribunais judiciários, no terreno escandaloso dos processos públicos. Expresso-se em muito maior escala no centro dos lares e das instituições. Aí se movimentam através do desregramento mental e da conversação em surdina. Isso é aonde? Isso é o quê? No lodo invisível do ódio que asfixia corações e anula energias. Se vivem, contudo, é porque componentes da família ou da associação as alimentam com um óleo da animosidade recalcada. Aprendizes inúmeros se tornam vítimas de semelhantes perturbações por se acastelarem, está em castelos, nos falsos princípios regenerativos. Falsos princípios. Porque o que a gente tem aprendido nessa doutrina que tanto nos esclarece? Que quanto mais eu compreendo, quanto maior a evolução do espírito, maior o seu poder de compreensão. Compreender não é anuir. Compreender é entender a ignorância do outro. Mas isso não quer dizer que entender, compreender, eu tenho que permanecer, tá? Então vamos interpretar bem e entender a lição. Aprendizes, então, inúmeros se tornam vítimas de semelhantes perturbações por se acastelarem nos falsos princípios regenerativos. Então ele vem aqui, de modo geral, grande parte prefere a atitude agressiva, de espada às mãos, isso aqui fazendo esse movimento para aquele, lembra que a mensagem é demandas, né? São os revides, que são as exigências. Então, grande parte de nós, como ele diz, de modo geral, ou seja, é algo comum, gente. Lembra que nós somos terrícolas. Nós não somos espíritos de um planeta evoluído. Somos espíritos bem enrolados com a lei. E a gente tem que compreender isso para a gente saber lidar consigo e com os doidos também, que vão que a vida vai nos trazendo. Não é verdade? Então ele diz, de modo geral, grande parte prefere a atitude agressiva, de espada às mãos, esgrimindo com calor na ilusória suposição de operar o conserto do próximo. Gente, se tem uma coisa que cada dia
cada dia eu vou tomando consciência é que ninguém muda ninguém. Nós poderemos passar 10 anos ouvindo o Evangelho. A gente só vai mudar na hora que quiser mudar. E quase sempre a gente só opta para mudar depois que a gente sofre bastante e vê a quantidade de leseira que nós fizemos. Mas dizer que eu posso mudar alguém, não posso. É ilusão, é a maior idiotice que eu posso cultivar no meu mundo íntimo, achar que eu vou mudar as pessoas. Eu costumo falar, se alguém chegar comigo e dizer assim, Conceição, eu não acredito na reencarnação, eu digo, tá. Você acha que isso vai mudar alguma coisa? A pessoa não acreditar na reencarnação? Ela vai deixar de reencarnar? Isso não vai fazer diferença nenhuma. Então, se hoje o ser que escuta o Evangelho não quer viver, um dia ele vai viver. Daqui a alguns séculos, daqui a alguns milênios, em outro sistema, mas um dia a ficha vai cair. Mas na hora que a pessoa quiser. E Deus utilizando seus recursos. Mas eu mudar o outro, impossível. Com as crianças, a gente vai orientando, vai conduzindo. Até os 7 anos é uma massa bem maleável. Na juventude já fica mais complexo. E na vida adulta já era. Ninguém educa ninguém na fase adulta, só a vida. E quase sempre quando ela vem carregada de muita dor. Prontos a protestar, a acusar e a criticar nos grandes ruídos, que é aquela crítica que faz um escândalo, que faz um movimento, que chama a atenção do mundo inteiro, né? Costumam esclarecer que servem à verdade. Eu estou lhe falando em nome de Deus. Eu sei o que eu estou falando. Por que motivo, porém, não exemplifico a própria fé? Ao invés de estar cobrando do outro uma atitude de evangelizador, de evangelizando, de evangelho, por que ao invés de estar cobrando a própria pessoa não vive? Por isso que ele diz, porém não exemplificam, né? Vai dizer assim, por que motivo, porém, não exemplificam a própria fé, suportando a injustiça e o dano heroicamente, no silêncio da alma fiel, antes da opção por qualquer revide. Então, antes de eu gritar, de eu berrar, que eu possa silenciar. Essa é a nossa lição maior. E volto a repetir, silenciar não é permanecer, é não descer ao nível do outro adoecido. E Emmanuel finaliza dizendo assim, né? Quantos lares seriam felizes, quantas instituições se converteriam em mananciais permanentes de luz se os crentes do Evangelho aprendessem a calar para falar a seu tempo e com proveito. Que é esse, eu acho que é o pulo do gato, sabe, gente? A gente tem que aprender no Evangelho, não é que a gente vá se tornar uma pessoa passiva, mas que quando a gente for falar, nós estejamos respaldados do equilíbrio psíquico para falar no momento exato e no tom exato, sem gritos, sem berro, que essa é a nossa lição. Mas quase sempre a gente acaba estourando, a gente espoca, né? Porque a gente já vem aguentando, e quando se estoura de uma vez só e vai meleca para todos os lados. Mas o Emmanuel nos convida a refletir no Evangelho e sempre lembrar, não é entre você e o outro, é entre você e Deus. Sempre isso. E na hora exata a gente poder falar sem grito, sem ódio, mas poder falar. Eu lembro muito de Jesus quando ele diz ao soldado, se errei, aponte meu erro, se não, por que me bateste? Eu acho que até hoje esse soldado deve estar, essa pergunta do nosso Senhor Jesus deve estar no mundo íntimo dele.
Não nos referimos aqui aos homens comuns, e sim aos discípulos de Jesus. Esse pedido aqui que eu estou fazendo não é para o homem comum, mas para aquele que já estuda Jesus. Discípulo é aquele que estuda. É o seguidor. É o estudante. E ele diz, finalizando o último parágrafo: quanto lucrará o mundo quando o seguidor do Cristo se sentir venturoso em ser mero instrumento do bem nas divinas mãos, esquecendo o velho propósito de ser orientador arbitrário do serviço celeste. Então, ao invés de ser um orientador arbitrário do serviço, que nós possamos aprender a ser um mero instrumento na mão de Deus. E aí me faz lembrar a própria amada Teresa de Calcutá, quando ela dizia que ela era um lápis na mão de Deus. Então, em homenagem à nossa queridosa Neide, que solicitou a interpretação desse texto, é o que nós conseguimos tirar nesse momento. Agradecemos a Deus, a Jesus, aos nossos amigos espirituais, e que você que possa estar ouvindo, possa também ter mergulhado nessas lições, modificado um pouco o campo mental e ter recebido a assistência espiritual que sempre nos chega quando a gente abre um comentário do Evangelho.